Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Nós comentamos semanalmente a lição de adultos publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, todos os trimestres, e comentamos a nossa lição em 10 tópicos. É bastante interessante você ver esse comentário, porque ele visa complementarizar o estudo da sua lição ou a aula que você vai dar. Ou para o pastor que vai dar uma palavra final ao final da escola dominical. É bom ter ali um tópico diferente para poder você não repetir a mesma coisa. Então, meus queridos, você que ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos um canal no YouTube, né? E você que ainda não é inscrito, se inscreva também, deixe o seu like, que é muito importante, se você achar relevante o vídeo, né? E isto vai fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Também nós pedimos que você compartilhe este vídeo com outras pessoas e faça o seu comentário dizendo aí o local de onde você está assistindo os nossos vídeos. Queremos aproveitar aqui também o ensejo para cumprimentar as outras plataformas, os irmãos que nos assistem através de outras plataformas. O nosso vídeo é disponibilizado no site oficial da nossa igreja, aqui em Alagoas, AD Alagoas. Um abraço carinhoso a toda a equipe, irmão Everton e toda a equipe que disponibiliza esse vídeo aí na página oficial da nossa igreja. Um abraço também carinhoso aos irmãos que comandam aí a Rádio Web Gênesis, que todas as terças-feiras, a partir das 21h30, estão aí divulgando o áudio da nossa aula. Ao evangelista Adriano Oliveira, que coordena o programa das Assembleias de Deus toda quarta-feira na Rádio Farol FM 90.1 aqui em Maceió. O nosso abraço carinhoso também ao servo do Senhor e a todos os irmãos que nos ouvem via Rádio Farol FM. E também os irmãos que nos assistem pela Rádio Web Capital. Deus abençoe a todos poderosamente. Nós estamos comentando nesse trimestre, meus amados irmãos, uma lição que trata sobre a grande comissão da igreja, né? Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. É o título maior da nossa lição. Nós já estudamos, irmãos, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Lição número 2, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E hoje vamos estudar missões transculturais no Antigo Testamento. A nossa lição ela é comentada pelo muito digno pastor Wagner Gabi, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Também é conferencista, escritor de obras da CPAD, algumas obras desse pastor, As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos e as Parábolas de Jesus. Todas essas obras publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito bem, então a lição de hoje, lição número 13 para 15 de outubro de 2023, dia aí do professor. O título da nossa lição, Missões Transculturais no Antigo Testamento. O texto áureo nos diz assim: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 6. Nossa verdade prática nos diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. E nossa leitura, meus queridos, se encontra em 2 livros da Bíblia. A primeira leitura no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e 17. Aliás,
primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 8, 9 e depois versículos 17 a 22. Também livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2, que passaremos a ler. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e deitou em sua cama. Versículo 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Agora Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nossa lição, meus queridos, ela consta de uma introdução, que mostra a lição de modo panorâmico, de modo geral. Nela está o primeiro tópico, que vai tratar sobre Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O segundo tópico vai falar sobre o amor de Deus para com outras nações. O terceiro tópico, alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. E por fim, então, uma conclusão que faz aí o fechamento da nossa lição. Isto é o que está disponibilizado na nossa lição. Eu sempre recomendo que os alunos, os professores devem ler esta lição, ver a explanação do autor da lição, que é um mestre, e depois você vem aqui para verificar os tópicos que nós construímos, tentando sistematizar todo o estudo para que você tenha aí uma rota, na sua aula, ou de repente um tópico que aumente aí o seu conhecimento, esclareça melhor a aula. Muito bem, o nosso desafio, irmãos, é falar sobre missões transculturais, que são aquelas missões que rompem os nossos limites de fronteira e vai para outros povos, outras nações, outras tribos e etc. E nós vamos ver essas missões transculturais no contexto do Antigo Testamento. Bom, eu anotei aqui em primeiro lugar, na construção dos nossos tópicos, uma missão originariamente para todos os povos. Nós vamos ver isso de forma muito clara, irmãos, na missão do Novo Testamento. Mas, se você observar no Antigo Testamento, você vai ver que, originariamente, dentro dos propósitos de Deus, nós vamos ver que esta mensagem salvífica, esta mensagem de boas novas, ela deveria ser a priori para todos os povos. Nós aprendemos na lição aí passada ou retrasada que quando Deus chama Abraão para que ele saia da sua terra, da sua parentela, do meio da sua família e vá para uma terra distante, que seria Canaã. Então, nesta terra, Abraão deveria ser uma bênção para todas as famílias da terra. A partir da família de Abraão, a bênção de Deus sobre ele deveria se estender a todos os povos. Mas nós sabemos que esse objetivo não foi cumprido claramente ali em Abraão. Mas esta missão ela é originariamente para todos os povos.
O nosso texto áureo, você vê aqui, não é a palavra falando com o profeta Isaías, né? E diz aqui: disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Até aqui está no contexto de Israel. Aí prossegue dizendo: também te dei para a luz dos gentios. Olha a sinalização: para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Muito bem. No plano de aula, irmãos, que tem aqui algumas dicas e sempre tem um pequeno comentário, nós vamos ver aqui na parte de motivação, que diz assim: a perspectiva global da salvação está presente em todo o Antigo Testamento. Essa perspectiva não é periférica, mas intencional. Mesmo no Antigo Testamento, Deus já intencionava salvar outros povos. Esse propósito é compreendido a partir da vocação de Israel para ser um povo que revelasse o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Nós vamos ver também tópico 1 e subtópico 1, corroborando esse tópico aqui. Diz assim: o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Você vai conferir isso em Gênesis 12, versículo 3, Mateus 24, 14, Mateus 28, 18 a 20. Ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer seu Filho passava por uma nação, que era a nação de Israel, que não nasceu na Nova Aliança, no Novo Testamento, já desde os primórdios. Vamos ver também o segundo tópico e tópico primeiro, que tem também uma abordagem sobre isso. Aqui onde tem o amor de Deus para com outras nações, os olhos de Deus sobre todos os povos. Johannes Blaum, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Glória a Deus. Podemos perceber isso nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, na ida do profeta Elias a Serepta e no livro do profeta Jonas. Nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Aí você vai ver Isaías 45, versículos 6 e 22, Isaías 49, versículo 6, Isaías 52, versículo 10. Então, irmãos, corroborando aqui o que nós defendemos no primeiro tópico, uma missão originariamente para todos os povos. Nós vamos ver as raízes disso no Antigo Testamento, obviamente. Segundo lugar, uma missão prejudicada pelo exclusivismo de Israel. Olha, irmãos, é muito perigoso quando a gente quer construir um cercadinho e colocar Deus dentro do nosso cercado. Deus não pode ser dominado por nós. Deus não pode ser uma propriedade exclusiva nossa, não. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador, mantenedor, sustentador de todas as coisas, que age na igreja, age no mundo, age em todas as nações. Deus trabalha em todos os lugares. O mundo está sob o governo absoluto de Deus. Glória a Deus. Então, uma missão que foi prejudicada pelo exclusivismo de Israel. Na nossa conclusão, nós temos aqui uma observação que o autor coloca interessante. Ele diz assim: por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações. Mas proclamá-la entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Está lá no Salmo 96, versículo 3. Então, Deus não é uma propriedade exclusiva nossa.
Deus não é uma propriedade exclusiva de Israel. E por muito tempo, eles, como detentores da revelação, eles ficaram apenas para eles, usufruindo para eles, e não divulgando para o mundo esta bênção. Muito pelo contrário, né? Tratavam os de fora como imundos, né? Como cães e indignos dessa salvação. Quando Jesus vem, que nós vamos tratar isso na próxima lição, Jesus vai quebrando esses paradigmas e mostrando que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse prejudicada, você coloca entre aspas aí, né, uma missão prejudicada pelo exclusivismo de Israel. Os irmãos vejam, né, nós temos aqui na leitura, quando Jonas é enviado por Deus para pregar a grande cidade de Nínive, ele foge, né? Ao invés de ir para Nínive, ele foge para Tarso, né? Para Tarso. Você verifica que Jonas, ao invés de ir para Nínive pregar a palavra, foge para Tarsis, né? Pega um navio e ao invés dele ir, vamos dizer, nessa direção, ele pega um navio nesta direção e vai quase que para o sentido oposto, porque ele se recusava a pregar no meio de um povo que ele achava indigno, não é? Então, meus queridos, muito cuidado com o exclusivismo, né? Nós achamos que Deus é só meu, Deus é só seu, Deus é só da nossa denominação, Deus só é do Brasil, Deus só é, não é, do nosso estado. Não, Deus, ele é um Deus que é dono de todas as coisas, é um Deus que ama a todas as pessoas e é um Deus que age onde ele quer. Né? Nós é que ficamos debaixo da influência dele, né? E nunca pegarmos Deus, colocar num cercado e dizer que ele é uma propriedade nossa. Todo mundo que tentou fazer isso se deu mal. Muito bem. Terceiro lugar, uma missão com resultados surpreendentes. Esta missão transcultural, no Antigo Testamento, nós já víamos algumas coisas extraordinárias, porque ao mesmo tempo em que Israel julgava os povos indignos, muitas vezes Deus operava lá naquele povo indigno, o que não operava muitas vezes no meio do seu povo, que não achava lugar. Nós vamos ver, por exemplo, em Nínive, depois que o profeta, né, se arrepende e volta, né, jogado do navio, e um grande peixe traga Jonas e o vomita na praia, e depois ele vai na direção de Nínive pregar, e quando ele prega lá, eu creio que ele nem pregou com boa vontade, ele disse, eu vou falar porque Deus mandou falar. Mas quando ele pregou, meus queridos, houve um avivamento em Nínive. O rei desceu do trono, o rei se vestiu de saco, se cobriu de cinza, não é? E também proclamou um jejum que até os animais estavam incluídos. E aquela reação de Nínive foi algo surpreendente. Olha Deus mostrando, não é, que ele pode executar coisas maravilhosas, né? Nós vamos ver no Novo Testamento Jesus dizendo assim, muitos leprosos haviam em Israel, né? Mas o Senhor se voltou para Naamã, né? Naamã o Sírio, curou Naamã o Sírio e não curou, né, o leproso aqui de Israel. Então, o que é isso? É Deus, que é Deus pela capacidade extraordinária que possui de nos surpreender sempre. Nós vamos ver, já no Novo Testamento, não é bem o nosso contexto, mas nós vamos ver que Jesus fala com aquele centurião, diz assim, que nunca viu, ele diz para os seus discípulos, digo-vos que nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Não é? E, meus queridos, não é? O Senhor prossegue dizendo, muitas viúvas haviam em Israel, mas Elias vai ser enviado à viúva de Sarepta. E lá na casa da viúva de Sarepta, Deus opera milagres extraordinários. É nesse sentido que eu quero dizer que esse prenúncio das missões no Antigo Testamento, né? Esse ensaio de missões no Antigo Testamento, ele já é de forma surpreendente. Você vai ver, corroborando isso, o segundo tópico e os tópicos 2 e 3, né? Vejam, o
o tópico 2, subtópico 2, diz assim: a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Sarepta é uma antiga cidade fenícia, olha, está lá na Fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, à casa de uma viúva que era muito pobre. Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija. Não faltou nem farinha na panela, nem azeite na botija. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu. E aí nós vemos, que Elias, mais uma vez atua e o filho desta mulher ressuscita. Então a mulher vai dizer: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha a atuação de Deus de forma surpreendente fora de Israel. E Nínive, que eu já falei aqui. Quando Jonas vê que aquele povo se converteu e tudo, ele fica triste, fica ali abatido, aí se deita, nasce uma boboreira, depois o sol queima aquela boboreira, ela morre, e ele quer morrer e tudo, e aí Deus vai falar com ele, vai dizer para Jonas: olha, Jonas, eu não vou ter compaixão de um povo, um povo que não sabe discernir a mão direita da sua mão esquerda. Você, Jonas, está aí lamentando porque essa plantinha cresceu, fez uma sombrinha sobre você e morreu uma planta. E eu não vou ter compaixão desta multidão de pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Então, irmãos, foi surpreendente a missão feita em Sarepta e a missão feita em Nínive. Em Sarepta pelo profeta Elias e em Nínive pelo profeta Jonas. Quarto lugar, eu enumerei aqui uma missão descaracterizada pela desobediência de Israel. Meus irmãos, Israel tinha nas suas mãos, vamos dizer, sob a sua proteção, entre aspas, a lei do Senhor, a palavra do Senhor, as boas novas de salvação, vamos dizer assim. Mas este povo, que era guardião desta verdade, esse povo, o seu testemunho foi péssimo por onde eles passaram. Então, nós vamos ver que eles, quando entram em Canaã, que era a terra que Deus tinha dado para eles tinha dado, mas eles deveriam conquistar. E a ordem de Deus era eliminar aqueles povos. Não, eles, ao invés de eliminar, irmãos, começaram a se aparentar com aqueles povos, a se prostituir, a adulterar, se prostituir na acepção da palavra mesmo e se prostituir religiosamente, porque eles começaram a adorar outros deuses, E isto para Deus era uma traição. Nós vamos ver a encarnação, vamos dizer, dessa traição na vida do profeta Oséias, quando Deus manda ele casar com uma mulher de prostituições para que ele sentisse aquilo que Deus sentia sendo traído pelo seu povo. Tópico 1 e subtópico 2 vai falar sobre a falha de Israel. Então, os israelitas, olha só, se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. Nesse aspecto, são muitos os relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção para outras nações, porque Deus estabeleceu um pacto e, ainda que um lado não cumpra o seu pacto, Deus continua cumprindo, porque ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Mas veja bem, aqueles que tinham a mensagem de salvação, as leis de Deus, a mensagem autêntica de Deus, não viviam
aquilo, né, que tinha como fiéis depositários dessa revelação. Então, meus queridos, uma missão descaracterizada pela desobediência de Israel. Eu quero dizer, para os irmãos entenderem no nosso contexto, que o testemunho de Israel, o testemunho de Israel praticamente invalidava a mensagem que eles deveriam estar pregando para as outras nações. Vamos então, meus queridos, para o tópico número 5. Antes de comentarmos o nosso tópico 5, vamos relembrar. Missões transculturais no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, uma missão originariamente para todos os povos. Em segundo lugar, uma missão prejudicada pelo exclusivismo de Israel. Em terceiro lugar, uma missão com resultados surpreendentes. Já era a demonstração de que Deus queria realizar isso mesmo. Quarto lugar, uma missão descaracterizada pela desobediência de Israel. Quinto lugar, uma missão, e aqui eu me refiro à revelação, confiada a Israel. Nós já comentamos anteriormente alguma coisa, mas eu quero firmar nesse tópico que essa missão foi confiada a Israel. Deus poderia confiar a qualquer povo que ele quisesse, mas lhe agradou confiar esta mensagem a Israel, chamar Abraão, e Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve aí os patriarcas, e lá no Egito esses patriarcas se multiplicaram, e depois Deus tira o povo do Egito, os hebreus, e aí povo de Israel. Então, uma missão confiada a Israel. Tópico 1, subtópico 3, vai nos dizer assim: a contribuição de Israel para o mundo. Não obstante, irmãos, não terem dado um bom testemunho e ter feito desta missão um exclusivismo particular, mas Israel deu a sua contribuição para o mundo. Apesar de suas falhas, está escrito aqui, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento, o traduziram em grego, que aí é a Septuaginta, a língua mais usada naquele período, além de escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Nesse sentido, Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. Então, Israel, de certa forma, deu aí a sua contribuição, porque esta missão foi confiada a Israel, não obstante a falha de Israel e qualquer povo a quem Deus tivesse confiado. Esse povo também seria falho, porque Deus está tratando com seres humanos. É o trato do infinito com o finito, é o trato do eterno com aquilo que é passageiro, é temporário, É o trato do santo, santo, santo com o pobre pecador. Muito bem, sexto lugar, uma missão retratada nas muitas alianças de Deus. Essas alianças não eram outra coisa senão Deus se voltando para o povo e estabelecendo a sua fidelidade. Nós vamos ver no tópico 3, subtópicos 1 e 2, que vai falar sobre alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Nós sabemos que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e por este pecado de Adão, esse pecado passou a todos os homens. Então, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Você vai ver lá em Gênesis 3, de 1 a 6, e Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e incondicionais entre Deus e a humanidade. Aqui o autor vai explicar
existem alianças que Deus faz com o homem que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós vamos ver alianças de Deus ao longo do Antigo Testamento, né, que são alianças que dependem de uma condição, dependem de uma resposta humana. E há também as alianças absolutas de Deus, né? E indiscutivelmente não depende do homem, né? Deus, na sua soberania, estabelece essas alianças. E essas alianças não deixam de ser, não é, um fundamento, vamos dizer assim, dessa missão de Deus transcultural, desta missão de Deus para o mundo todo. Qual é a intenção de Deus para o mundo? A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, esta missão no Antigo Testamento, ela é retratada em diversas alianças. Deus faz aliança com Noé, Deus faz aliança com Abraão, Deus faz aliança com Davi, enfim. Sétimo lugar, uma missão de cunho messiânico, né? Nós não temos esse tópico aqui, não é só se tem alguma coisa falando aqui que eu não percebi, né? Mas a missão no Antigo Testamento, apesar dela não estar muito clara nesse sentido, mas ela vem apontando para o Messias, né? Nós temos o livro de Isaías, que é considerado um livro messiânico, né? Nós vemos muitas profecias que falavam do Messias, né? E muitas vezes não eram absorvidas, não eram entendidas de forma muito clara. Mas tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, o nosso Redentor, né? Jesus está em todos os lugares do Antigo Testamento. Alguém falou com muita propriedade, né, que o Antigo Testamento é uma sala mobiliada. E o Novo Testamento é esta sala mobiliada, porém iluminada, né? O Antigo Testamento são as figuras. E aqui no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos a realidade. Então, meus queridos, uma missão messiânica, porque ela vai apontando. Você tem lá Isaías 9,6, né, que diz: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre o seu nome, seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. São menções, né, dentre muitas que nós temos no Antigo Testamento, que apontam para o Messias, né? Às vezes acontece no Antigo Testamento de forma simbólica, mas no Novo Testamento vem esta realidade que é Cristo Jesus. No plano de aula, na nossa aplicação, está dizendo assim: o Senhor Jesus é a verdadeira interpretação do Antigo Testamento, de modo que em sua vida e ministério podemos perceber o cumprimento do plano de salvação projetado por Deus desde o início do Antigo Testamento. Você vai ver no Evangelho de Mateus, que é um livro, né, escrito, posso dizer, quase que estritamente para os judeus. Nós vamos ver muitas vezes Mateus dizendo ali: e aconteceu isto, para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta, tal, tal, tal. E Jesus foi morar em Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, tal, 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 né? E assim, diversas partes, como se ele estivesse dizendo: olha, aquilo que se falava lá no Antigo Testamento está sendo cumprido aqui em Jesus. Então, a missão no Antigo Testamento, ela vem apontando, ainda que figuradamente, para Jesus. Assim como no Novo Testamento, toda missão deve ser cristocêntrica, Cristo no centro. Oitavo lugar, uma missão fundamentada no amor de Deus. Claro, né, irmãos? Deus é o maior missionário, mandou o seu filho, né? E Deus não ama a humanidade somente a partir do momento que mandou o seu filho. Deus ama a humanidade desde a eternidade, muito antes dessa humanidade ser criada. Nós vamos ver na verdade prática que diz assim: o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas.
É por isso que sobre nós recai esta responsabilidade de nós amarmos as pessoas, amarmos os povos, não fazermos acepção de pessoas, porque o nosso Deus ama os povos e não faz acepção de pessoas. A sinopse do tópico 2 vai dizer assim: por meio do relato da viúva de Sarepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Isso aconteceu no Antigo Testamento e nós vamos ver posteriormente isso acontecendo também no Novo Testamento. Então, uma missão, esta missão que nós vemos, as missões transculturais no Antigo Testamento, são fundamentadas sempre no amor de Deus. Nono e penúltimo lugar, uma missão alicerçada no monoteísmo. Esse tópico não vai estar constando da nossa lição, porque ela também não pode abrir um leque muito grande, ela tem um espaço, né, onde tem que se distribuir o assunto. Eu estou colocando como um acréscimo, como uma complementaridade. Nós vamos ver que essa missão, o Antigo Testamento, toda a proclamação é que Israel serve a um único Deus. Apesar de Israel, como eu falei no tópico lá anterior, não ter dado um bom testemunho e ter se envolvido com politeísmo também, mas nós vamos ver com o profeta Elias, que nós mencionamos aqui, quando ele reúne o povo lá no Monte Carmelo, ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, sirva Baal, mas se Jeová, Yahvé, é Deus, vamos servir ao Deus verdadeiro, porque o povo estava servindo a um Deus, servindo a outro, servindo a outro, servindo a outro, né? Baseado aí na conveniência e no interesse de cada um. Mas o Antigo Testamento, os profetas que estão anunciando a mensagem, eles sempre estão puxando o povo para o monoteísmo, a adoração de um único Deus vivo e verdadeiro. Então, esta missão está alicerçada no monoteísmo. Deus nunca aceitou dividir a sua glória, né, com deuses mortos, porque nós vamos ver Deus condenando a idolatria desde o Antigo Testamento, né? Então, você vai ver no Salmo 115 que vai estar dizendo que as nações, elas adoram a deuses que têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm até pés, mas não andam. Mas o nosso Deus não é assim, o Deus de Israel não é assim. Ele é o único Deus verdadeiro. Deus não aceita dividir sua adoração com ninguém. Nesse ponto ele não é prioridade, nesse ponto ele é exclusividade. 10º e último lugar, esta missão do Antigo Testamento, ela vai caminhar atrelada à lei. E aí havia uma dificuldade, eu creio que até um empecilho, né? Porque se o judeu já não conseguia cumprir a lei, imagine o forasteiro. Mas a lei foi dada a Moisés para regular muita coisa, a lei foi dada para revelar o caráter santo, né? O caráter moral e ético de Deus, caracteres, né? Absoluto, né? E essa missão está então atrelada à lei, que é o código base, mas que nós vamos ver quando chegar no Novo Testamento que essa missão ela vai estar ancorada, atrelada na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, fica aqui este comentário. Cada ideia dessa pode ser estendida por você. Eu também fico limitado por causa do tempo, né, e o espaço. Então, eu quero, né, agradecer a todos, né, a todos que têm nos ouvido, a todos que têm nos assistido pelo YouTube. Que Deus vos abençoe muitíssimo e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.